Saudações aos entusiastas do esporte a motor, esse é o GP Total, desde 2001 no endereço www.gptotal.com.br e há muito tempo nas redes sociais. Agora a gente tem aqui o nosso canal no YouTube, youtube.com/GPTotal, sempre trazendo ou os assuntos de fim de semana de GP, essa é a nossa intenção também, de fazer análises assim que a gente entrar nessa temporada 2024. A cada GP a gente chegar em todas as nossas noites de segunda-feira, como já está criado o nosso hábito da gente poder falar sobre a temporada 2024, que a gente já está aí também com planos de falar sobre toda a pré-temporada, ou então trazer pautas históricas, como é o dia de hoje. Nessa noite a gente vai falar sobre os 80 anos de um dos personagens muito queridos, muito lembrados por quem gosta da história da Fórmula 1 e para quem acompanha a Fórmula 1 há muito tempo. Nesta semana, mais precisamente no dia 14 de fevereiro, se completaram 80 anos do nascimento de Ronnie Peterson. Peterson, o super sueco, que nos deixou em 1978, precocemente, aos 34 anos de idade, mas que deixou um legado muito bacana no automobilismo, um personagem que quem começou a acompanhar a Fórmula 1 na era Fittipaldi, ou depois estudou um pouco mais o que foi a Fórmula 1 dos anos 70, e ele era muito a cara dos anos 70, a gente vai falar muito sobre isso, é o nosso tema de hoje, porque foi um personagem que nasceu praticamente junto com o interesse do brasileiro pela Fórmula 1, que era aquela primeira onda gerada pelo Emerson Fittipaldi, ele que logo de súbito já ganha um grande prêmio e vira primeiro piloto da Lotus, e o brasileiro começou a se acostumar com aqueles nomes que rivalizavam com o Emerson Fittipaldi. O primeiro nome que vinha à cabeça naturalmente seria o do tricampeão Jack Stewart, era o campeão da época, mas com muita força veio também esse nome, o sueco Ronnie Peterson, ou Peterson, como queiram pronunciar. No universo anglófono da Fórmula 1 se fala muito Peterson, mas aqui no Brasil pegou o nome Ronnie Peterson, fica a cargo de quem estiver aí acompanhando. O importante é que ele era um sueco muito veloz, era um personagem com peso muito grande naquele contexto de história da Fórmula 1, e eu tenho mais uma vez acompanhando os meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, e também meu querido amigo Márcio Madeira da Cunha, da região serrana do Rio, Nova Friburgo. Eu sou Lucas Giavone, transmito aqui da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo, com esse tema, Ronnie Peterson. João Carlos, Márcio, boa noite. Vamos falar de Peterson? Márcio, você primeiro. Sempre um prazer, né? Primeiro estar com vocês, o pessoal de casa, e ainda mais falar de personagem como Ronnie Peterson. A gente fala Peterson aqui porque, na verdade, tem muito a morte trágica dele e também o estilo irresistível dele gerou uma pequena geração de Ronnie Peterson no Brasil, né? Tem muita gente aí na faixa da minha idade, eu nasci em 78, tem muita gente com a minha idade aí, 45 anos, um pouco mais, que chamam de Ronnie Peterson, e alguns até um pouco mais jovens. Ele era um personagem irresistível, né? Outro, além de ter o rosto dos anos 70, né? Aquelas feições bonitas e um jeito muito, muito atraente, vamos dizer assim, para o público nos anos 70, ele tinha uma pilotagem fantástica também, né? Ele tinha uma condução muito inspirada, que era assim, linda de ver. Dizem que você conseguia reconhecer o Peterson chegando pelo ruído, né? Pelo som do carro, dos pneus gritando, mas era sempre derrapagens controladas. A gente, entre os anos, eu acho que é muito importante a gente situar os pilotos e fazer um cruzamento entre os pilotos e o tempo que eles correram. Alguns pilotos não tiveram tanto sucesso, mas se você parar para pensar nas características dele, poderiam ter tido muito sucesso em outras épocas. Talvez fosse o caso do Gilles Villeneuve, por exemplo. Como o Ayrton, por exemplo, tinha as principais forças dele na pilotagem primária e secundária, que é quando você está experimentando, trabalhando sem ter conhecimento de onde está o limite. Ele talvez fosse um grande piloto de rally, um grande piloto nos primórdios da Fórmula 1, e não fosse fazer tanta diferença hoje em dia. O Peterson, ele corre num período histórico entre 58, quando o Moss vence na Argentina com o Cooper no motor traseiro, começa a mudar o paradigma, né? Antes você tinha uma pilotagem com o Yaw, né? Um carro de abordagem muito próximo do rally, a traseira
angulando em relação à curva e você usando a potência do motor para manter o carro na trajetória. A partir de 58, a transição para os carros menores, carros de motor traseiro, uma pilotagem um pouco mais convencional. Nos anos 60, os carros escorregando muito nas 4 rodas. E você vai introduzir os aerofólios, né, os downforce a partir de 68, e os pneus slick a partir de 72, 71, 72, aquela transição. Já tentaram antes, mas não tinham conseguido. E a pilotagem vai gradualmente caminhando para a pilotagem sobre trilhos, que vai se consolidar com carro asa em 77, 78. E o Rony, ele pega, nesse período histórico, a pilotagem mudava muito de um ano para o outro. Os pneus iam crescendo cada vez mais, o carro cada vez escorregando um pouco menos. O piloto desse período histórico, os pilotos eles tinham que se adaptar de ano a ano. Muitas vezes até de corrida a corrida, porque introduziam muitas novidades. E o Rony, ele estreia na Fórmula 1 já fazendo muito barulho. Ele fez, eu não vou pular etapas aqui do que a gente vai falar, mas ele era realmente um piloto irresistível, né, sobre o ponto de vista da tocada dele, e que não foi tanto já no final. No último ano dele, carro asa, Lotus 78, já perde muito disso. O próprio tiro, mesmo com um tiro de 6 rodas, ele conseguia botar aquele carro de lado. Ele e Depailler, né, uma dupla fantástica de pilotos assim, espetaculares de ver, né? Dupla assim, linda de observar. E eles conseguiam botar aquele carro de lado para andar e controlar, mas com o carro asa era um pouco mais difícil. É uma coisa que a gente pode depois discutir. Eu vou passar a bola para o João. Mas se o Rony teria sido um piloto, como ele teria sido, não era dos carros asa, né? A gente pode depois discutir isso, que eu acho que vale a pena também. Mas é um personagem realmente fantástico, que, ao meu ver, está na primeira prateleira dos não campeões mundiais. A gente pode discutir se teria lugar ali entre os campeões mundiais, o baixo clero, vamos dizer assim. Ele é um personagem realmente fantástico. Louco, você tá de... Opa! João, meu boa noite a você e suas considerações iniciais sobre esse personagem tão querido, tão lembrado, né, por sua pilotagem exuberante, por ser realmente a cara dos anos 70, aquele cabelo, né, típico do nórdico, aquele cabelo loiro, meio espalhado, né, aquele meio jogado na cara, né, aquela franja meio jogada na cara. Ele se percebe que era uma pessoa que ele não tinha a vaidade, né, não tinha aquele, por exemplo, aquele flying hair do James Hunt, né? Ele era uma pessoa muito mais reservada, mas assim, mesmo assim, ele era uma pessoa icônica, né? Ele, como o Márcio disse, ele é muito essa década de 70. Queria que você falasse o que você pensa, né? O que você constrói em termos de Ronnie Peterson na sua cabeça, João. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos ouve. Bom dia, boa tarde. É pena que você está vendo aqui o nosso vídeo. O Ronnie Peterson é daquele tipo piloto, tipo personagem, nem tanto piloto, aquela personagem que ele não tem grandes números. Você olhar, ele não tem grandes números. Ele foi vice-campeão, mas foi num ano dominado pelo Stewart, né, antecipando um pouquinho. Ele não chegou realmente a brigar pelo título, ele nem venceu naquele ano, mas ele tinha um carisma tão grande que ele se tornou, como você falou, uma pessoa, um ícone, por vários motivos, pelo estilo de pilotagem, pelo jeito de ser. Você via que ele era muito querido pelos demais pilotos. Os demais pilotos daquela época tinham muita admiração por ele, tanto pela pilotagem, como também pelo jeito de ser dele, né? Ele foi ídolo numa época em que a Fórmula 1 tinha grandes pilotos, grandes bandeiras da história da Fórmula 1, e o Ronnie Peterson foi ídolo durante uma década inteira. Ele estreou na Fórmula 1 em 70 para 71, e foi até a final da década, quando ele infelizmente faleceu. Não venceu o título, poucas vitórias, mas ele era um personagem assim, um cara da década de 70, e ele tem outras coisas, né? Ele era um cara que não se preparava muito fisicamente, ele era um cara alto, né? Sueco, um nórdico, ele era bem alto. Você percebia que ele era mais alto do que a média dos pilotos, mesmo naquela época. Hoje, cada vez mais você tem que ser pequenininho,
Mas naquela época você vê que ele era bem mais alto do que os demais. Tem fotos dele só de bermuda, você vê que ele era um cara até que tinha uma barriguinha, entendeu? E interessante também que ele tinha uma mulher muito bonita, que era Bárbara, que era lindíssima, que desfilava junto com ele no paddock. E pro Brasil ficou aquela, não vou dizer aquela cena, mas aquela marca dele ter sido um grande rival do Emerson Fittipaldi, mas ao mesmo tempo o Emerson era muito amigo dele. Tem até no filme Fabuloso Fittipaldi, que foi feito no começo da década de 70, quando o Emerson foi campeão, uma cena que tá o Emerson, tem o Emerson... Hã? Como é, Márcio? Exatamente. Por isso ficou tão bem feito. E tem uma cena que tá o Emerson, a esposa, a Maria Helena, e tava o Rony Peterson e a Bárbara com um café, conversando. Então, ele era uma pessoa muito querida, ele era dono de um estilo de pilotagem inesquecível. Para quem esteve presente nas arquibancadas das corridas de Fórmula 1 da década de 70, com certeza nunca esqueceu o Rony Peterson, por tudo que ele representava, ele transbordava velocidade. É interessante isso porque o Rony Peterson, como você frisou, João, ele teve números até modestos na Fórmula 1, não foram números vistosos, né? Eu estou com os números aqui, ele correu 123 corridas, ganhou 10 dessas 123, teve 26 pódios, mas teve 14 pole positions, ele teve um período em que ele era realmente muito assíduo das primeiras filas e das pole positions naquela primeira metade da década de 70, mas assim, o que chama atenção é ele que estreia em 1970 ainda sem ser um piloto regular, e vai até 1978, o que eu queria destacar é que ele teve uma ascensão meteórica até a Fórmula 1, né? Porque ele correu os campeonatos locais na Suécia, em seguida ele é campeão europeu de Fórmula 3 em 69, no mesmo ano em que o Emerson Fittipaldi estava ganhando o campeonato britânico de Fórmula 3. Ele chama a atenção da equipe Martin já em 1970, e em 71, quando ele vira piloto regular de Fórmula 1 pela equipe Martin, ele é vice-campeão, como você mesmo lembrou, João, em 1971. Foi um ano, claro, de domínio do Jack Stewart, que tinha um carro realmente muito bom, ele estava muito integrado com aquele carro, foi um domínio muito grande, mas em sua primeira temporada regular, o Rony Peterson já é vice-campeão. Ele acumula vários pódios, muitos segundos lugares, a vitória não vem por um ou outro detalhe, mas ele já se apresenta não só como vice-campeão em 1971, a primeira temporada regular dele, como ele também é campeão da Fórmula 2 naquele mesmo ano de 1971. Então, existia muita expectativa do que ele poderia fazer. Márcio, eu queria que você falasse um pouco de como ele surge na Fórmula 1 e como ele surge na Lotus, porque, e eu já vou emendar a minha pergunta, por que o público, principalmente o público brasileiro, tem essa lembrança de tanto carinho pelo Rony, mesmo ele tendo dividido a Lotus com o Emerson? Isso foi um efeito do Emerson ter puxado ele e falar assim, olha, ele é meu rival, mas ele é meu amigo? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses primeiros anos do Rony, essa ascensão meteórica, e como que esse Rony Peterson foi construído ao olho do público brasileiro que estava começando a acompanhar a Fórmula 1 junto com as aventuras do Emerson nas pistas. A temporada dele de 71, para mim, é uma das grandes atuações, uma das grandes campanhas de um piloto na história da Fórmula 1. O resultado dele no final do campeonato foi muito superior ao equipamento que ele tinha. Muito superior. Tudo bem, o ano de 71, a temporada de 71 foi atípica, questão da transição para os pneus slicks. Foi um campeonato que a gente já falou sobre isso em outras temporadas, em que a segunda força ficava revezando, e foi muito isso em 71. Você tinha o conjunto com o Stewart dominante, né, dominando totalmente as ações, e outros conjuntos revezando na segunda posição. Mas ele se aproveitou disso e fez uma temporada fantástica. É curioso porque, se você perguntasse qualquer pessoa em 71 sobre quem eles viam como futuro campeão, o Rony era a aposta certa. Você tinha no grid um Nick Lauda que
todo mundo apostava como um piloto, via como um piloto pagante que não tinha futuro nenhum. É curioso isso. Companheiro de equipe, e era o companheiro de equipe na Fórmula 2, inclusive, né? E ele era muito mais festejado que o Lauda. De fato, ele tinha muito mais talento natural do que o Lauda, mas era um período histórico que premiava a inteligência, premiava o autocontrole, premiava... As máquinas eram frágeis. O Rony é uma pessoa que você não consegue imaginar velho. É difícil você imaginar o Ronnie Peterson velho. Um cara daquele não morre de velhice, entende? Ele tinha um estilo exuberante para pole positions, ele era mais rápido, ele foi mais rápido do que o Emerson em qualificações, e por vezes até bem mais rápido. Mas para a corrida, a gente tem várias formas de analisar aquele ano de 73, porque o Emerson vence 3 das 4 primeiras, o Rony vence 3 das 4 finais, e acaba tendo uma vitória mais que o Emerson por causa da França, aquela situação da batida do Emerson com o Scheckter. O Emerson estava na frente dele ali. Você pode analisar, o Emerson fez 55 pontos, ele fez 52. Você poderia dizer, no começo da temporada, o Emerson se impôs por completo. E a relação com o Colin foi azedando ao longo do ano e a equipe justamente passa a trabalhar em favor de Peterson ao longo da temporada, principalmente depois do acidente do Emerson também na Holanda. A equipe começa a apostar as fichas dela no Rony, o Rony cresce muito na parte final da temporada, e a imprensa estrangeira muitas vezes diz o oposto, que na verdade o Rony foi melhor, mas o Emerson ele demorou a pegar ritmo, demorou. Eu fico mais com a primeira opção, eu vejo que nitidamente o Colin interferia mesmo, tanto que se a gente olhar em 78, o Rony e o Andretti não tinham condições iguais na equipe. O Andretti tinha favorecimento nítido na Lotus em 78. Como aconteceu no final de 73, quando o Emerson já estava sinalizando que ia sair, o Colin não queria que o Emerson crescesse demais e que isso se tornasse caro demais ou poderoso demais na equipe. Ele traz já o Peterson já com uma forma de não só de reforçar a equipe, mas de baixar um pouco o poder de barganha do Emerson também. Então, é nítido que a equipe passa a trabalhar mais pelo Rony ao longo de 73. Mas eu diria para vocês, sem titubear, que o Emerson era um piloto mais adequado à Fórmula 1 naquele momento do que o Rony. Era mais fácil o Emerson ser campeão. O Emerson deveria ter sido um candidato mais forte ao título de 73 pelo que ele andou naquele ano. Principalmente na primeira fase da temporada, ele estava realmente muito forte. Ele começou o ano dominante, mais dominante do que tinha sido em 72. E eu vejo o Emerson como mais piloto do que o Rony para aquele momento histórico. Era um piloto mais preparado para isso, como o Lauda tinha mais características que seriam premiadas naquele período histórico do que o Rony, apesar de todo mundo apostar muito mais no Rony do que no Lauda, olhando para as exibições dele no início de carreira. O Rony era um piloto superdotado, nitidamente superdotado, um talento monumental, tinha uma condução realmente exuberante, o carro sempre uma derrapagem controlada, e uma coisa que acho que atraía muito, Lucas, para te responder, o brasileiro daquele período. Pé pesado. O Rony, se tivesse que definir, é o que o João falou, transbordar a velocidade. Ele transpirava a velocidade, ele tinha um pé pesado. É uma coisa muito atraente para aquela geração de brasileiros. Um piloto destemido, um piloto que era lindo de ver a tocada dele. Como o Depailler também era, menos festejado que ele, mas também tinha a mesma exuberância na tocada. Então, isso era muito atraente. Você via pilotos daquela, quer dizer, os fãs brasileiros daquela época tinham suas preferências. Claro, torciam para o Emerson, mas eram familiarizados com os pilotos daquela época. E eles eram cavalheiros. Né? Todos eles tinham um espírito de cavalheirismo. Você não vê ninguém falando do Rony como um piloto sujo. E acho que tudo isso contribuiu para a popularidade dele. Né? Ele faz, como eu falei, uma temporada fantástica em 71, chega para a Lotus em 73, muitas vezes andando mais rápido do que o Emerson, não tanto em corrida, porque o estilo dele consumia muito mais pneu, consumia mais combustível, era um estilo que para a corrida não era tão apropriado naquele momento histórico, mas quando a equipe aposta nele na reta final da temporada, e ele também vai aprendendo muita coisa ao longo do ano, ele corresponde. Como eu falei, vence 3 das últimas 4 corridas de 73. Então eu acho que por toda essa combinação, ele nunca foi odiado aqui, com certeza também tem a importância da relação que ele tinha com o Emerson, que era notoriamente de amizade, e também mostra o potencial dele, que talvez não fosse para ser campeão naquele período histórico, mas que era certamente um piloto de ponta, um piloto que acrescentava muito ao grid.
Nesse sentido, até muita gente compara ele com o Gilles Villeneuve. Eu considero ele um piloto mais próximo de ser campeão do mundo do que o Villeneuve. Ele tinha mais autocontrole, era o estilo dele. Ele não estava fora de controle, né? Como o Villeneuve muitas vezes parecia estar. Fora do limite. Aquele era o estilo dele. Aquele era o estilo do Rony. E era lindo de ver. Talvez não fosse um estilo para ser campeão do mundo naquele momento histórico, mas era um estilo que acrescentava muito ao grid. Só complementando o que o Márcio falou, né, sobre os grandes pilotos, eu estava lendo aqui que quando o Peterson estreou na Fórmula 1, ele estreou em 70. E a classe de 70 é uma das mais impressionantes da história da Fórmula 1, né, que em 70 estreou Emerson Fittipaldi, Clay Regazzoni, François Cevert e Ronnie Peterson. Todos, né, não foram todos regulares, eles foram entrando durante o ano, mas você vê como a classe do Peterson era especial e ele se destacou ao lado de todos esses três monstros sagrados da Fórmula 1 na década de 70. Ele era o mais festejado deles. Quando chegou, ele era o mais festejado de todos. Ele foi campeão da Fórmula 3, nos campeonatos suecos ele dominou, então ele era um cara, ele já tinha um estilo de pilotagem que já chamava atenção, então ele, tanto que conta-se que o Max Mosley, não, como é, Lucas? Mac Mouse. Não. Desculpe, Lucas, foi isso, sem querer, tá? Quando o Mac Mouse estava contratando ele na época da marcha, ele até diz que ele falou assim, olha, esse Rony é muito bom, só não avisa ele. Ele queria ganhar dinheiro em cima dele, né? Como sempre, o sobrenome não nega. Até vale uma contextualização, porque o Peterson faz essa temporada inteira na Marte em 71, renova para 72, mas o que vem como equipamento para ele é um equipamento muito deficitário, um equipamento que o companheiro de equipe dele dizia que era uma porcaria, só que ele não era ouvido. O companheiro de Ronnie Peterson em 1972 chamava-se Niki Lauda e estava tomando o tempo do Peterson, falando e esbravejando para os engenheiros da Marte que aquele carro era um lixo, que não era bom, que precisava de desenvolvimento, enquanto todo mundo olhava para o Rony e fazendo tempo em cima do Lauda, até que vem a oportunidade do Rony se transferir para a Lotus, que era uma equipe realmente de ponta. A Marte era uma equipe ali satélite, era uma equipe de meio de grid, que poderia surpreender uma vez ou outra. Né? Tinha estreado em 1970 na Fórmula 1. Eu pego aí como uma equipe que nasce com uma proposta até interessante, mas que vai se perdendo ao longo do tempo e vira realmente uma bagunça enorme no decorrer da década de 70, porque você nunca ficava sabendo o que era equipe regular, o que era equipe satélite, equipe com carro alugado ou deixado de alugar, enfim. Mas aí ele tem a oportunidade de se transferir para a Lotus em 73, sendo que vale a gente lembrar que o Emerson, na sua campanha de primeiro título com a Lotus, ele teve como companheiro de equipe o Dave Walker, que era um piloto de grande expoente na Fórmula 3, mas que quando ele foi promovido para a Lotus, ele simplesmente não pegou a mão do carro, teve bastante dificuldade, tanto que ele termina 100 pontos. O Emerson termina campeão e o Dave Walker é o único companheiro de equipe de um campeão que não pontua, o que é a diferença mais abissal possível em termos de companheiros de equipe. A carreira dele do Walker se acabou. Conta-se que tem uma corrida que o Emerson Fittipaldi recebeu a bandeirada em 72, não lembro qual posição, ele terminou a corrida e o Walker teve pane seca assim, com 5 voltas antes, quer dizer, era um cara que não pegou o cara de Fórmula 1. Mas falando em Emerson, falou, deve nos dizer muito sobre o que era a Fórmula 1 naquela época, né? Como é que um cara tinha tanto sucesso na Fórmula 3 e foi moído na Fórmula 1 daquela forma? Para andar forte naquele período histórico da Fórmula 1, ele tinha que ser muito especial, né? Tinha que ser muito especial. Você vê o Emerson quando fez aquele primeiro teste com que o Hint começou a dar tempo para ele, tudo, ele estava achando, pô, esse carro sai muito de frente. A gente falou, mete o pé que o carro acerta. Mas você tinha que confiar, cara. Você tinha que acreditar que dando motor o carro ia se acertar. E o Emerson, impressionante, né? Como é que ele... Tá bom, é isso, então vamos fazer. E fez e botou aquele carro para andar a ponto do Hint ficar empolgado e começar a dar tempo para ele. Muita gente era uma aposta, sempre uma aposta de risco. O cara podia ser brilhante nas categorias de base e chegar na Fórmula 1 e flopar por completo, porque era um monstro.
um negócio complicado. Você fazer aqueles carros andarem de verdade era difícil. O Dave Walker foi um caso que mostra o que era a Fórmula 1 naquele tempo, né? E como esses pilotos eram especiais, né? Eram especiais, porque você tinha que... Não era fácil, cara. Era muita gasolina, freio precário, suspensão, uma fragilidade mecânica muito grande, né? Então, tinha que andar rápido, mas com cuidado. Circuitos frágeis também, né? Que você podia sair da pista e morrer. Podia acontecer isso, também tinha isso. Agora, o que eu ia falar era que a gente está falando de Emerson e Peterson, é impossível não falar sobre o Grande Prêmio da Itália de 73, né? Que foi a famosa corrida que o Emerson, segundo o coach, ele teria decidido, vou sair da Lotus, né? Que foi o Peterson estava liderando a corrida. Não, vou voltar um pouquinho antes. Na Áustria, o Colin Chapman já tinha dito para o Peterson segurar a barra, segurar para o Emerson vencer. O Emerson quebrou, faltando menos de 10 voltas, não vou saber quantas voltas, não vou saber de cabeça quantas voltas, mas já estava para a corrida, o Emerson quebrou e o Peterson venceu. Chegando em Monza, o Emerson tinha chance de ser campeão, não, tinha de evitar o título, né? O Jack Stewart já estava bem na frente, era só adiar, levar por mais tempo a disputa do título de 73. Aí conta-se que na domingo o Chapman falou para o Peterson e o Emerson para manter a estratégia da Áustria, só que o Peterson liderou a corrida inteira. O Emerson disse que ia ser dado um sinal para o Peterson deixar o Emerson passar, e esse sinal nunca veio. E aí eu me recordo que na Quatro Rodas ela deixou o seu acervo digital todos os anos, e tem na revista o Grande Prêmio da Itália de 73, né? Tem uma foto com o Emerson de Pauli e tem na legenda: esse carro o Emerson não correrá mais, né? Que é a revolta da época. E é interessante que mesmo com toda houve ruídos, porque o Emerson perdeu, o Jack Stewart chegou em quarto lugar e garantiu o título. O Emerson, em segundo lugar, perdeu. Se tivesse vencido, o título seria adiado, seria postergado a decisão do título para a coisa seguinte no Canadá. Mas ainda assim o público brasileiro não ficou com raiva do Peterson, tornou o Peterson, como aconteceria 15 anos depois com o Prost, por exemplo. Prost se tornou o inimigo público número 1 do Brasil, na época do Piquet, principalmente com o Senna. O Peterson continuou muito popular aqui no Brasil, né? Mas, como a gente falou aqui rapidamente, o Colin meio que trouxe o Peterson para baixar a bola do Emerson, mas de repente, eu acho que ele não esperava, talvez, que ele, em 74, o Peterson seria o piloto número 1 dele. Sim, sim. A gente chega na temporada 74, em que o Emerson se transfere para a McLaren, Jack Stewart se aposenta, François Cevert morre na última corrida nos Estados Unidos, em Watkins Glen, em circunstâncias trágicas, enfim. A Tyrrell tendo que renovar seus 2 pilotos, e para 1974, temporada essa que completa aí, estamos em 2024, então teremos também números redondos. A gente vai falar muito sobre a incrível temporada de 74 ao longo desse ano aqui. A gente ainda vai fazer um vídeo aqui especial para o GP Total só sobre a temporada de 1974, pelo menos um, né? Vamos ver se a gente consegue coisas ainda mais especiais para a gente trazer aqui para os amigos que estão chegando no nosso canal. Afinal de contas, vale lembrar que a gente estreou em dezembro e a gente só está em começo de jornada aqui com o nosso canal. A gente teve uma temporada 74 em que a gente teve um grande equilíbrio de forças, e de repente a gente tinha Ferrari com Lauda e Regazzoni, McLaren vai com Danny Hulme, que já era super experiente, campeão em 67, e o Emerson desembarcando naquele carro, naquela equipe que nunca tinha vencido o título, e a Lotus se vê com o Rony como primeiro piloto e contrata Jack Hicks para ser o seu companheiro de equipe. E uma das coisas que acabam fazendo uma justiça histórica, principalmente para a gente que tem um grande carinho pelo que foi o Ronnie Peterson, a gente enxerga ele com um peso histórico super relevante para a história da Fórmula 1. Ele herda o número 1, já que o Jack Stewart se aposenta, e a Lotus conquista o título de construtores. Então, os números 1 e 2 ficam com a Lotus, e o Rony acaba correndo o ano de 74 com o número 1 mesmo sem ser campeão
Foi o primeiro ano que os números ficaram padronizados a temporada inteira, que até 73 mudavam. Então, 73, não, 72 ainda alternavam, 73 foi a primeira de número fixo, 73, e 74, né? Então, 73, tanto que o Rony passou o ano inteiro de 73 correndo com o número 2, o Emerson correndo com o número 1. Verdade, já era essa padronização que a Fórmula 1 tentava alcançar, mas a gente chega num ano de 74 em que a gente teve todo esse grande equilíbrio, né? A gente tinha forças muito grandes aí, a Brabham chegando com muita força, com o design do Gordon Murray, com o Carlos Reutemann como primeiro piloto. A gente tinha essa Tyrrell renovada que tinha George Scheckter e Patrick Depailler, que também era uma dupla fortíssima. A gente tinha McLaren com Hulme e Fittipaldi, como eu destaquei, Regazzoni e Lauda pela Ferrari. Então a gente tinha também a Lotus com Jack Ickx, que também era um piloto muito reputado à época, e o Rony, né? E nessa grande equilíbrio de forças, o Emerson acaba sendo campeão em 74, porque o Rony tem que lidar com um carro chamado Lotus 76. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a temporada 74, principalmente nessa questão do Rony, que fez uma temporada incrível, mas que ele já pega uma Lotus que vai dali adiante perder força e fazer com que aquela relação em alta que foi aquele fim de 73 fosse se desgastando com o tempo, ainda nem tanto em 74, mas que teve essa questão do sucessor do carro 72, que era o carro do título do Emerson, que andou super bem em 73, mesmo não conquistando o título de pilotos. A gente entra na incrível temporada de 74. Queria falar um pouco sobre essa presença do Rony nessa temporada que foi tão diversa e que ele, de repente, poderia ter tido mais chances de disputar aquele título se não fosse a questão da engenharia da Lotus ali ter feito um passo absolutamente errado na escala evolutiva. João, queria que você começasse a pincelar e complementado já pelo Márcio. A Lotus tentou o modelo 76, que era um carro muito revolucionário, tinha várias inovações técnicas para a época, qual eles sempre tentando estar na vanguarda. Só que algumas vezes quem tenta a vanguarda, às vezes, sofre um pouco, e aí foi o caso. O Lotus 76 andou muito pouco, tanto que rapidamente a Lotus voltou para o modelo 72, e mesmo sendo um dos modelos mais revolucionários, mais bonitos, mais ganhador da história da Fórmula 1, em 74 já estava na sua quinta temporada. Então já era um modelo datado, né? Mas isso não impediu do Peterson fazer grandes corridas. Ele venceu três provas, inclusive um em Monza. Monza ele é até irônico, né? O Monza ele sempre andou muito bem. Ele venceu 3 vezes lá e ele venceu em 74. Mas e outro fato interessante, né, que você falou bem, o Jack Ickx era um grande piloto. Na época era um dos grandes pilotos daquele começo dos anos 70, e o Peterson engoliu o Ickx. A realidade é essa. O Ickx não se deu bem com o carro da Lotus, e o Rony destruiu o Ickx naquele momento. Até a carreira do Ickx da linha em diante foi literalmente água abaixo. Mas o Rony ainda conseguiu fazer uma boa corrida, uma temporada, que ele foi quinto colocado naquele ano, 3 vitórias. Ele não brigou efetivamente pelo título, mas se manteve com os pilotos de ponta. Lembrando-se que em 73, como você falou, o campeão tinha se aposentado, o vice-campeão tinha mudado de equipe, o quarto tinha falecido. Então o Ronnie Pearson, ele era talvez o piloto que tivesse mais potencial. Ele estava na mesma equipe, estava numa ótima fase em 73, mas em 74, por todos esses motivos, a Lotus não conseguiu dar um carro realmente de ponta, ele não pôde brigar pelo título, e até isso foi minando um pouquinho a relação dele com o Chapman. O Rony era um piloto que fazia qualquer coisa andar, né? Uma escola do Carlos Paty também, José Carlos Paty, que qualquer coisa que você desse para ele ia fazer andar. Eu até penso que a Martin não piorou tanto de 71 para 72, porque acho que as outras equipes se organizaram mais. Em 71 havia um vácuo grande de concorrência ali, em 72 já não tinha mais, mas ele continuou andando muito em 72, como tinha andado em 71, só que já contra uma concorrência muito mais
tinha se encontrado muito mais. Aquele período que mudou tudo, né? Você mudar para o Slick mudava totalmente as forças com as quais estava lidando, suspensão, mudava muita coisa. A própria Lotus apanhou muito em 71, até no final do ano, as corridas já extra-campeonato, achar a fórmula vencedora. A Lotus Turbina, o Lotus Turbina também que não deu certo. Mas o que eu quis dizer é que o Rony ele acelerava qualquer coisa, e o Colin era muito engraçado, porque o Colin ele não conseguia evoluir, ele tinha que revolucionar. Né? Ele tinha que romper com o conceito, e o que empolgava ele era revolucionar. O Lotus Turbina é um caso clássico. Né? Ele não conseguia evoluir um projeto, ele tinha que mudar tudo. Então, ou ele tinha um carro vencedor, ou ele tinha um carro que tinha que muitas vezes ir direto para o museu, como foi o caso do 76. E aí, quer dizer, acabou improvisando mais um ano com o Lotus 72, que já era um carro defasado, como o João falou, mas que em Mônaco, a gente subestima muito Mônaco, né? Mônaco é uma pista onde o piloto pode fazer diferença. A gente tinha andado também em 73 lá, também com a Brabham. E você em Mônaco, se você estiver disposto a assumir risco e tiver condição de bancar esse risco, o que eu estou querendo dizer com isso? Explorar cada milímetro de pista, passar sempre muito perto, carregar velocidade. Se tiver coragem e precisão, você pode fazer diferença em Mônaco, né? E é o caso do Rony. Ele realmente andou muito bem ainda em 74, com aquele carro já bastante defasado. O X usar a dimensão do quanto ele estava levando aquele carro. Porque o Rony é um personagem curioso, aquela frase do João Ramírez a respeito, comparando o Senna e Prost, dizendo que quando estava tudo perfeito, o Prost andava, na opinião dele era superior, mas o Senna andava de qualquer forma com o carro. Mesmo se o carro não estivesse bom, aí também ia fazer andar. O Rony tinha um pouco disso, né? Ele o tal do pé pesado que eu falei com vocês. Ele carregar qualquer carro, ele carregava nas costas, né? Ele sempre andava bem. Sempre estava tirando tudo do carro ali. Se você olhar, pô, talvez na duração de uma prova inteira, 300 km, ele não estivesse chegando ao final das provas na melhor das condições, talvez não tivesse o ritmo mais adequado, mas sempre fazia andar. Sempre que entrava no carro era para arrepiar. Sempre. Isso era muito legal. Agora, 74 realmente era um ano em que, se você tivesse pego a base do 72, que era um carro vencedor no ano anterior, e fosse capaz de evoluir aquele projeto, de melhorar ele, atualizar aquele carro, a Lotus tinha tudo para ter uma fórmula vencedora em 74, pelo menos em 74. E a partir daí fica mais difícil, porque a Ferrari realmente se tornou muito forte, né? E o título do Emerson de 74 tem que ser muito valorizado. Então, estava surgindo uma nova dinastia, né, na Ferrari, e o Emerson tinha aquela chance de para vencer com a McLaren e conquistou aquele título contra todas as perspectivas, né? Mas a Lotus tinha condição de estar nessa briga se tivesse evoluído a base do projeto dele, só que o Colin Chapman não conseguia funcionar dessa forma. Tinha que pegar tudo do zero, um projeto novo, e foi o que acabou acontecendo. E isso realmente bota o Rony numa estagnação. Ele vence 4 corridas em 73, né, vence 3 em 74, e ele começa a estagnar na Lotus e ele abandona o barco. Né? De certa forma, ele pensa na carreira dele e sai da equipe, e o Colin nunca perdoou isso. O Colin nunca perdoou isso, e depois, quando ele volta para a equipe, na segunda passagem dele, ele nitidamente é deixado na situação de segundo piloto. Uma situação de pouca barganha, né? Ele já chegou muito por baixo, né? Porque ele faz em 75, a Lotus não. Para você ter ideia, em 75, a Lotus ainda corre com o Lotus 72, já no seu 6º ano. Então, o Rony já não vence corrida em 75. Então, em 76, ele ainda faz eu me lembro que ele faz a primeira corrida com a Lotus, mas ele abandona a Lotus, né, como o Márcio falou. E também seria uma mudança que você olhando no contexto macro, olhando claro que o Rony não tinha como adivinhar, mas foi mais ou menos naquele momento que o Mário Andretti chegou na Lotus e ele começou a desenvolver o Lotus 77 e depois o Lotus 78, que seriam carros de muito sucesso. A Lotus voltaria a ter sucesso com o Lotus 77, que o Rony chegou a pilotar, mas ele não vou conseguir desenvolver esse carro. E ele volta para a March, né, em 76.
Ainda o projeto já tinha começado, já estava na terceira etapa de volta para a marcha, mas como o Lucas falou, a marcha já estava muito bagunçada, mas isso não impediu do Rony vencer ainda uma corrida em 76, né, em Monza, corrida muito famosa, foi a famosa corrida que o Niki Lauda voltou depois do acidente em Nürburgring, e foi a terceira vitória do Rony em Monza. A gente tem essa situação aqui, em 75, o carro já está totalmente over, a Lotus não preparou um sucessor, né? Teve que jogar a Lotus 76 fora. E essa história de colocar carro em museu, né? A gente destaca que na virada para a década de 70, eles ainda tentaram fazer aquele projeto de carro 4x4, que era a Lotus 63. Tinha inclusive um motor invertido, para você ver a loucura que era aquele carro, que assim, era inguiável. Até assim, não, mas na chuva vai funcionar. Não, eles tomaram tempo, inclusive em chuva, quando eles colocaram o carro para rodar, entre 69 e 70. Eu vou dizer, Márcio, me dói muito, tá? Não, o que eu vou dizer me dói muito dizer isso. Mas o Chapman, ele faz lembrar muito a SEGA dos videogames. Eu sou um fã da SEGA, né? Eu também sou. Eu gostava muito mais da SEGA da Nintendo, tá, Márcio? Só para constar. Então, você vê aquele sucesso todo do Mega Drive, né? No final dos anos 80 e anos 90, e não conseguiu fazer um sucessor. Pro Lotus 72 da SEGA, que foi o Mega Drive, o Genesis, né? E um lado apostando no 32X, estou desviando totalmente do assunto do nosso programa. Saturno 64. Pois é. Depois o Dreamcast também deu errado. Perdeu uma geração e depois afundou por completo. A Lotus perdeu uma geração, mas conseguiu voltar, né? Porque é dessa questão de revolução. O Qualichapa estava sempre jogando dados. Então, uma hora dava certo, outra hora não dava. Ele naufragou numa geração de carro depois de 72, mas depois acertou de novo, revolucionou pela terceira vez a Fórmula 1 com o carro asa. E aí, como é que você podia saber esse tipo de coisa, né? Mas o Mário chegou lá, ficou na equipe, apostou, desenvolveu, e era muito natural que ele depois tivesse preferência para colher os frutos. Né? Uhum. Como veremos mais tarde. A gente já falou um pouquinho sobre o Rony aí, de fim de Lotus, a questão dele ter ido para Marte, aquela Marte que era bastante caótica. Ele acaba ainda vencendo, né, a corrida de Monza. Fale, Márcio. Só enfatizar que essa vitória de Monza realmente o João já falou sobre isso, você estava falando agora, mas é uma vitória maiúscula, né? Ele conseguir fazer aquele carro vencer, e o Alex acaba pagando um preço por isso, porque em 77 a Marte volta para lá achando que ia vencer de novo, né? E vai afinando o carro até o ponto de parecer uma bicicleta, né? Para poder ganhar velocidade em reta. Mas realmente o que o Rony faz em 76 em Monza, naquela corrida histórica, é sensacional, uma vitória maiúscula dele ali, conseguir levar aquela Marte para a vitória em Monza. Né? Realmente, mais um episódio engrandece muito a carreira do Rony. O curioso daquele ano é que ele tinha feito um 6º lugar, que foi na Áustria, fez uma pole, mas abandonou na Holanda, e depois ele conseguiu essa vitória, ou seja, ele só tinha um ponto, né? Até Monza ele só tinha conseguido um ponto, ele consegue essa vitória e depois ainda passa as 3 últimas corridas de 76 sem pontuar, para a gente poder medir o nível, né, de pilotagem que ele teve em Monza naquele ano. E para 77 ele acaba se transferindo para Tyrrell, que naquela época tinha o famoso carro P34 de 6 rodas, que até tinha funcionado bem em 76, mas que careceu de uma evolução mais afinada para 1977, ou seja, o Rony ele entra numa equipe que, claro, que é muito melhor que aquela Marte de 1976, repito, caótica, né? Mas ele encontra um carro que era um pouco contra o instinto de pilotagem dele. Eu queria que vocês falassem dessa época também, né? Esse ano de 77, que foi pior em relação a 76 para a equipe Tyrrell. Ele vai para Tyrrell como substituto do Jody Scheckter. Scheckter vai para a equipe Wolff, a estreante equipe Wolff. Ele acaba tendo até aquela situação louca de vencer na estreia da equipe, que foi o Grande Prêmio da Argentina de 77, acaba vice-campeão daquela temporada por um time estreante, um chassi, um projeto do Harvey Poster, que foi
muito bem nascido, né? Mas o Rony vai para uma Tyrrell ali para tentar meio que reconstruir, né, a vida dele, mas ele acaba sentando num carro que era contra o estilo de pilotagem dele, um carro, e eu já até vi aí em alguma literatura, aí, um carro anti-Peterson. Esse ano de 77 também é interessante da gente falar, até porque a Lotus estava crescendo, né? Lançou o carro asa, a temporada de 77 é bastante interessante também nesse aspecto. E agora o problema da Tyrrell também foi porque a Goodyear, ela não desenvolveu aqueles pneus, porque eram 6 pneus, eram 4 pneus bem pequenos ficaram na dianteira. E eram pneus únicos para a Fórmula 1 da época. Então a Goodyear não desenvolvia aqueles pneus. Então houve também esse problema, a Goodyear de pneus. A Goodyear não desenvolveu aquele carro, aqueles pneus, então a Tyrrell fica um pouquinho na mão, né? E o Rony estava chegando na equipe, ele mesmo contou que quando nos primeiros testes, ele disse, não vou conseguir vencer com esse carro. Era literalmente o anti-Peterson, né? Que como esse carro era conhecido. Mas ele ainda foi ao pódio uma vez, mas ficou bem aquém. Quando ele venceu em Monza, todo mundo percebeu, olha, o velho Rony ainda estava aí, existia a magia do Rony ainda. Mas a ida para a Tyrrell foi muito bem em 76, ela foi terceira colocada no Mundial de Construtores, o Scheckter ficou bem colocado, venceu corrida, mas em 77 realmente houve essa falta de desenvolvimento na Tyrrell que acabou afetando ainda mais um carro que era totalmente contrário ao estilo do Peterson. É um período histórico de muitas mudanças, né? Muitas mudanças. Olha que 77 a 82 não teve ninguém repetindo o título, né? Lauda, Andretti, Scheckter, Jones, Nelson e Keck. Por equipes diferentes, era um momento de muita evolução, muita mudança. E experimentação também, né? Pois é, justamente daí. Muita experimentação, muitos conceitos novos. Foi uma explosão. Então, por isso que a gente valoriza tanto o bicampeonato do Nelson, né, o tricampeonato depois, pilotos que conseguiram vencer seguidamente nesse período, ou o próprio Prost, que não foi campeão nesse início da década de 80, mas estava sempre brigando. Isso é uma coisa de se admirar, porque era muito comum um piloto ter um desempenho fantástico na temporada e naufragar por completo na seguinte, porque a evolução era muito, muito grande. E era muito difícil, era muito difícil você prever qual seria a equipe vencedora do ano seguinte. Era muito fácil acontecer um caso como o Reutemann, que está sempre perseguindo o carro vencedor e sempre chegando na hora errada. Agora a equipe é a Lotus, né? Só que a Lotus era a equipe no ano anterior, não era mais desse ano. Então você chega lá na hora errada. Aí agora, você estaria sempre um ano atrasado. Foi o que aconteceu muito com o Reutemann, né? Sempre um ano atrás ali. O Rony acabou sendo um pouco vítima disso. Ele perde aqueles anos ali dourados no meio da carreira dele, na Fórmula 1, vai para uma Tyrrell que tinha sido bom em 76, mas já não era nem sombra daquilo em 77. E dois grandes pilotos, tinha uma dupla de pilotos fantásticos, repito, né? O Rony e o Depailler, que foi um dos pilotos favoritos. Um estilo que eu sempre achei lindíssimo de ver também. E apesar da dupla de pilotos excelente que a Tyrrell tinha, em 77 não tinha mais o que tirar dali. Até porque você olha a segunda parte da temporada, o efeito solo já começava a se impor, né? Andretti e a Lotus ficam muito fortes na segunda metade de 77. E é justamente isso. Você vê quem era vencedor no início de 77 e compara com quem era vencedor no final de 77 e diz tudo que a gente precisa saber sobre a evolução daquele ano. Né? Mudou por completo. O Andretti, ele só não brigou mais pelo título porque ele quebrou muito em 77. Ele foi muito competitivo o ano inteiro. A Lotus 77 pegou no breu ali. O Mário brigou por vitória, fez muitas poles. Foram os melhores anos. 77 e 78 para o Mário foram grandes. Era um piloto dominante. Só que 77 ele quebrou demais e o Lauda, com aquela forma analítica dele de tanto de pilotar como observar o campeonato, venceu o título até com facilidade. Ele venceu 2 coisas de antecedência. Mas então, para mim é um título gigantesco do Lauda. 77 é um título
primeira prateleira, no meu entendimento, porque Ele foi muito ele não inteligente. ele não formou o conjunto mais rápido na maior parte do ano, não formou, e ele próprio veio de uma situação de quase morte, né? Então, o que ele faz, correndo contra a equipe. Isso, a Ferrari, no começo do ano, você vê reportagem da época, a Ferrari meio que começou a apostar no Reutemann. Não, o Reutemann vai ser o piloto número 1 da equipe, e o Lauda vai ficar ali, vamos deixar ele aí, porque ele se esforçou tanto, e de repente o Lauda... Aí ele vê se cai a lame e pronto. Ele foi muito inteligente, o Lauda, naquele ano. Foi campeão quase que com status de segundo piloto. Sim. Subverteu a equipe ali, é um título fantástico. Tanto que o Lauda faz o que faz, né? Tanto que o Lauda faz o que faz. Saiu da... A gente, quando ele tá gravando, né? Ainda tá no rescaldo da bombástica notícia do Hamilton da Ferrari. Mas assim, uma transferência muito bombástica também foi do Lauda saindo da Ferrari. Ele foi um negócio ali que pouca gente esperava, e ele vocês fizeram isso comigo, tchau e benção. Foi embora, vai ganhar $1 milhão na Braba, no patrocínio da Parmalat. E a temporada de 77 enaltece o mesmo Niki Lauda, que seria o companheiro lá atrás do Rony em 1972 na equipe Marte. Como destacado, o carro da Lotus já era o mais rápido daquela temporada, mas não era o mais confiável. O Andretti teve várias quebras, também teve alguns acidentes, como na Bélgica, em que ele bateu com o John Watson logo na primeira volta, e que abriu a possibilidade da vitória, a única vitória da Fórmula 1 do Gunnar Nilsson, que era um outro piloto sueco, muito rápido, muito promissor, de carreira meteórica também, e que era o companheiro do Andretti em 77, fez uma boa temporada com um piloto que estava começando ali, em 76 ele acaba assumindo o lugar do Rony na Lotus, essa segunda posição, depois de alguma movimentação da equipe Lotus. Ele tem a primeira temporada dele cheia em 77, já faz uma temporada muito decente para um piloto com pouca milhagem na Fórmula 1, mas o Nilsson acaba tendo que se afastar do mundo das corridas para se tratar de um câncer, e o câncer acaba vencendo ele ao fim de 78. Então isso abre essa vaga na Lotus. O Nilsson já iria sair mesmo da Lotus, mas abre-se essa segunda vaga da Lotus, e o Rony Peterson acaba aceitando essa vaga, mas dentro dessas condições aqui, que a gente até deu essa palhinha, a gente já colocou aqui no contexto de que o Rony seria um segundo piloto, e que o Mário, que ficou na equipe, que desenvolveu o carro 77, o 78 e posteriormente o 79, que estrearia no ano de 78, seria um carro muito superior à concorrência. Até curioso perceber que até o Grande Prêmio de Mônaco de 78, o Depailler, que tinha acabado de vencer aquela prova, era líder do campeonato até o Grande Prêmio de Mônaco de 78, ele vence a corrida e se torna líder provisório até aquela época. Então você tem a estreia do carro, né, o Lotus 79, e daí você tem o Mário Andretti liquidando praticamente aquela temporada. Vamos voltar então a falar das temporadas, e a gente chega no ano de 78. João, queria que você começasse a falar, já complementando com o Márcio. Como a gente já comentou aqui anteriormente, o Peterson ele chegou na Lotus assim, de muito por baixo. Ele não fez um bom ano em 77, ele mesmo falou que não fez um ano tão forte, tanto que conta que o salário dele não era nem pago pela Lotus, tinha um patrocinador do Peterson, aquela Polar, aquela que tinha no capacete, que pagava o salário dele na Lotus. E o Cole foi muito. Agora sim, isso também demonstra muito como era o caráter do Rony. Porque o Cole chegou, você vai vir para a Lotus, mas você vai ser o segundo piloto. E o Mário Andretti já falou várias vezes sobre isso, qual teria sido o melhor companheiro de equipe que ele teve. Você falou no Rony por causa disso, porque ele foi muito íntegro. E você veria em muitas corridas famosas, você assiste algumas corridas de 78, você já tem no YouTube, até em português, você assiste, em que o Rony estava mais rápido que o Mário, e ele fica ali comboiando mesmo, e em nenhum momento ele reclama da situação.
Mas naquele 78, a gente voltaria a ver o Rony novamente em alto padrão, os altos padrões dele. Ele anda muito forte, ele vence corridas, ele vence em Kyalami, que é uma corrida vale a pena assistir, que ele derrota o Patrick de Paia na última volta, é uma corridaça. Né? Ele vence na Áustria debaixo de muita chuva, mas ele só não vence mais porque ele realmente houve essa negociação com o Cole, o Cole ele foi muito claro e o Rony aceitou de forma íntegra, ó, tá bom, eu vou ser o segundo piloto do Mário, isso ajudou bastante o Mário a ser campeão, lógico, o carro era muito superior à concorrência, ali foi a terceira revolução que o Colin fez na Fórmula 1, o Lotus era, você assistindo as corridas, você olhando os grids, a diferença para os demais pilotos para os demais carros era muito grande, apesar do Gordon Moore ter inventado o nosso querido fan car na Suécia, né, que tem até uma história bem interessante, né, que ele, na classificação, quando o carro chegou, o carro tinha um ventilador embutido na traseira do carro da Brabham, ele não teria botado pouco combustível no carro do Nick Lauda para se classificar. O Nick Lauda, você é louco? Não. Se você classificar esse carro com pouco combustível, ele vai ser desclassificado, porque ele vai ser muito mais rápido que todo mundo. E o Nick Lauda vence aquela corrida, depois o carro seria banido, mas o Rony ele voltou a performar em alto nível naquele ano, tanto que ele tinha um contrato com a McLaren certo para 79. Né? Até você consegue encontrar fotos ele sentando no carro da McLaren, se não me engano está em Monza, né? Que seria onde que ele encontraria seu destino. Vale frisar que das 6 corridas que o Mario Andretti vence na temporada 78, em 4 delas o Peterson está em segundo. Então são 4 dobradinhas da Lotus, todas elas com essa mesma ordem, o Andretti em primeiro e o Peterson em segundo. Né? Ele vence essa corrida incrível na África do Sul, vence na Áustria também. Esse GP da Áustria, o Mário Andretti não completa, ele abandona. Ele bate a primeira volta, se não me engano, o Mário. Foi uma corrida debaixo de muita chuva. Choveu, veio bandeira vermelha. Foi bem complicada essa corrida. A gente vê, então, portanto, a superioridade do carro quando ele estreia. Né? O Mário vence na Argentina em 78, ainda com o modelo 78, né? E as 5 corridas seguintes que ele vence com o modelo 79, 4 delas comboiado pelo Peterson. Então a gente vê o quanto ele estava realmente no mesmo ritmo e estava com aquilo na cabeça de cumprir o quadro hierárquico que acaba na equipe, mas a gente chega no fatídico fim de semana de Monza, em que ele tem um acidente que acabaria sendo fatal, não foi fatal no momento, né? Muita gente não lembra que o Rony só foi morrer muito tempo depois no hospital por causa de embolia gordurosa, que é um quadro clínico em que a medula óssea ela se mistura com o sangue e vai para os vasos sanguíneos e acaba provocando um quadro irreversível, um quadro médico irreversível, e é irreversível até hoje. Embolia gordurosa é uma coisa que quando se atinge um estado agudo, ela é irreversível, né? Mas a gente tem um fim de semana em que... No momento do acidente, que foi um acidente múltiplo na largada, o piloto considerado mais grave era o Vittorio Brambilla. Ele tinha levado um pneu na cabeça, ele chegou a ficar em coma. Então, considerar o que está pior era o Brambilla. Vamos falar sobre o Monza 78, gente, Márcio? O que eu acho importante a gente falar sobre o final da carreira, da vida do Ronnie Peterson, é observar justamente que ele andou muito bem com o carro asa, que é uma coisa surpreendente. Kyalami 78 é uma corrida realmente fantástica, eu endosso o que o João falou, vale a pena ver. Ali foi o momento que a tocada do Depailler ligou por completo também, o que ele faz com aquela corrida sem... que Kyalami não tinha pressão aerodinâmica, né, praticamente, era altitude, os carros escorregavam muito mais. Então era lindo de ver a tocada dos dois ali. O Mário tem problema naquela corrida, o Rony chega no finalzinho mesmo da prova
alcança o Depay e fazem metade da última volta lá, lado a lado, trocando posições, mas sempre lado a lado. Então, é fantástico essa disputa e mostra toda a classe dos dois, né? E, enquanto o Rony estava em forma, acabou sendo o último na vida dele, e surpreendentemente ele anda muito bem com o carro asa. Eu acho isso importante a gente destacar, que ele tinha condições de continuar prestando um ótimo serviço, mesmo no momento que teoricamente seria contra o instinto dele, que era um instinto de pilotagem mais lateralizada, né? E ele anda muito bem em 78. Agora, por outro lado, se ele não morre em Monza, a ida dele para a McLaren provavelmente seria mais um ano de eclipse, né? A gente não pode prever a partir daí, porque flutuava muito de equipe a equipe, ele tinha relação boa com todo mundo, era um cara que tinha porta aberta em tudo quanto era equipe para poder. Talvez a pior delas fosse justamente a Lotus, né? A equipe que ele tinha a porta mais fechada talvez fosse a Lotus, e foi justamente, mesmo assim, ele conseguiu voltar para lá no ano de 78, daquelas circunstâncias que a gente já falou. A perda dele, lamentável, um acidente que foi lamentável pela própria dinâmica dele, pelas consequências também, pela forma como começou uma caça às bruxas, e uma coisa totalmente evitável. Você olha para Monza 78, a forma como foi dada aquela bandeirada de largada foi inacreditável. Você via que metade do grid ainda estava em movimento. Metade do grid ainda não tinha alinhado por completo. Então veio um monte de carro embalado, né, que ainda não tinham alinhado de fato. E os carros da frente estão parados. A pole position nesse momento vira uma desvantagem. Quem está atrás já vem em movimento. A gente tem na Fórmula 1, no automobilismo, largada parada, largada em movimento. Ali foi um misto dos dois. Porque metade do grid estava parado e metade estava em movimento. E aí você lembra que Monza tinha o oval, então o início da reta de Monza são duas pistas praticamente, lado a lado. E afunila com uma só. E naquele momento tinha carros, fila de 4 carros um lado do outro, e afunila, e o Patrese acabou, de certa forma, sendo um bode expiatório daquela situação. Depois ele é muito amigo do Emerson, mas na época vários pilotos, inclusive o próprio Emerson, acusaram ele de pilotagem temerária e tudo mais, acabaria depois sendo inocentado. Ninguém ali teve intenção. Se tem alguém que teve culpa naquele acidente, foi quem deu a bandeirada para começar a corrida naquela circunstância. Mas é claro que ninguém teve intenção. Era um reflexo da época. O acidente do Peterson acabou servindo para regulamentar as largadas da Fórmula 1 de maneira muito mais segura e muito mais profissional. O que aconteceu ali até hoje o processo é bem parecido, né? Vem o pessoal lá atrás, confere se todos os carros estão parados, dá a bandeira verde para o diretor de prova começar a sequência de luzes vermelhas, né? E até, falando sobre o Patrese, né? Na verdade, o Patrese ele foi meio que um conjunto da obra. Ele foi um piloto. Ele está falando aqui da África do Sul. O Patrese liderou aquela corrida boa. Ele foi o piloto que mais liderou votos naquela corrida de Calama. Ele quebrou já perto do final e o Pato de Paes assumiu a posição com o Peterson em terceiro. Mas até recentemente eu estava vendo que viu-se que o Patrese nem encostou no Peterson, né? Tem essa história, né? Que depois viram que nem se tocaram, né? Porque no primeiro momento não haviam tantas câmeras como se tem hoje, né? Então você vê uma câmera de trás e de repente você vê o carro do Peterson explodindo, né? Mas depois é uma cena muito dramática. Ele é resgatado pelo James Hunt, que foi o cara que foi lá, saiu do carro e tirou ele junto com o Depailler e o Clay Regazzoni, se não me engano. Mas devido a esse resgate tão atabalhoado, que acabou influenciando bastante. Depois houve estudos que parece que foi muito pelo resgate, como foi feito de forma muito improvisada, que acabou contribuindo que ele tenha essa embolia. O Peterson, eu tenho um livro aqui do Sid Watts, né, Andando no Limite, que ele até o Sid Watts fala que foi uma das primeiras corridas que ele participou de forma oficial, e ele falou que ele aparentemente estava bem, mas ele começou a perder uma perna, perdeu o pé, perdeu a perna, que ele tinha mais de 40 fraturas nas duas pernas, mas eram fraturas entre aspas tratáveis, mas infelizmente teve essa embolia gordurosa que acho que em menos de 2 dias acabou matando o Rony. Então a gente tem essa situação que o Patrese ele foi muito
Pegaram muito pesado com o Patrese, ele era um novato, tinha estreado no meio da temporada de 77, ou seja, ainda era um piloto novato, mas ali, claro que foi a questão de uma largada caótica. Vale a pena a gente falar de 2 pontos sobre, ainda nesse aspecto do acidente do Rony. Ele estava usando um carro reserva que não era o 79, era o 78. Era um velho 78 que a equipe ainda tinha. Por que ele não usou um carro 79 reserva? Os carros da Lotus eram projetados para cada piloto. Existia uma grande diferença física entre o Mario Andretti e o Ronnie Peterson. Como foi destacado aqui, o Ronnie era muito mais alto. O Mario Andretti tinha um biotipo totalmente diferente. E para quem reparar bem nos 2 carros da Lotus, né, o carro pilotado pelo Rony, pilotado pelo Mário, até a barra de cima, né, o Santo Antônio, o roll bar, eram diferentes uma da outra, justamente porque eram chassis diferentes um do outro, eram para fazer uma acomodação perfeita para os pilotos. E para o fim de semana de Monza, o carro reserva era o do Mário. E você tinha um segundo carro reserva, que era esse carro 78, justamente porque o Rony teve problema em seu carro titular e não teve como ter 2 carros 79 reserva naquele fim de semana em Monza. Então ele pegou um carro que ainda por cima era um carro de uma construção diferente e que, de repente, se ele tivesse com o modelo 79, a pancada que ele deu no rail daquele jeito, poderia ter sido diferente, de repente ter se machucado, mas ter ferimentos diferentes do que ele teve. Então, a gente também tem essa questão do infortúnio dele estar com um carro que já não era mais usado pela equipe Lotus, de repente ele estava, inclusive, com alguma manutenção deficitária, não dá nem para dizer como é que estava o estado daquele carro para ele correr em si, mas que mostra também um pouco o quanto ele estava realmente nesse status de segundo piloto, em que mesmo com o Mario Andretti as vias de ser campeão e ele acabar sendo matematicamente campeão em Monza, mesmo assim você tem uma situação de um Rony ainda relegado a segundo piloto, em que o carro reserva dele ainda era o modelo do ano anterior, ou o modelo que ele só tinha usado no começo da temporada e não tinham mais desenvolvido. Vale a pena a gente colocar esses aspectos também. Agora, Lucas, se não me engano, também teve, nesse Grande Prêmio da Áustria, que foi até o Peterson venceu, o Andretti destruiu o carro. Aí parece que esse carro poderia ter sido usado como reserva do Peterson, como ele ficou tão destruído, aí também teve que puxar o 78. Também teve isso também. É bem possível que tenha sido isso, que o Mário tenha batido o carro titular dele na Áustria e tendo que usar o reserva, aí ficou mais um reserva para ele, e o reserva do Rony acabou sendo esse carro que já era bem ultrapassado. Gente, para a gente encerrar aqui, a gente fez aí uma viagem praticamente completa na carreira do Rony, a gente falar sobre o legado dele, né? O que ele deixou para a Fórmula 1, como é que as pessoas podem enxergar esse personagem que é dessa Fórmula 1 do passado, que é vista de uma forma, de alguma forma romântica, né? Que não era tão profissional quanto ela foi se tornando com o tempo, né? E a gente, sempre que eu falo da questão da evolução da Fórmula 1, a gente vê que o profissionalismo é sempre uma curva que sobe e ela vai se tornando cada vez mais profissional e sendo cada vez menos aberta a experimentações, amadorismos, o romantismo que a gente às vezes destaca como um adjetivo possível para a Fórmula 1 do passado. Queria que vocês, para a gente dar um fecho legal aqui sobre essa pauta sobre o Rony, que vocês falassem como vocês enxergam o legado dele, a imagem dele através do tempo. E a gente está falando aqui de um personagem que nesta semana completaria 80 anos de idade, que foi embora muito cedo, aos 34 anos, mas que deixou a sua marca nessa Fórmula 1 dos anos 70. Ele tem muito essa cara, né? A gente falou o tempo inteiro aqui sobre isso. Ele tem essa imagem, essa cara dos anos 70, né? Essa pilotagem visceral, o jeito dele, aquele cabelo jogado para o lado, enfim, quem foi o Ronnie Peterson e como que a gente pode falar sobre ele depois de tanto tempo? João, você, e a gente fecha com o Márcio. O Rony é a cara da década de 70, né? E é uma época
e que você não tinha tantas informações como tem hoje sobre os pilotos. Na década de 90 ele começou a ter muitas informações sobre todos os pilotos, então isso foi tirando um pouco do romantismo. Na década de 70 já havia pilotos, na década de 70 e 80, havia pilotos que ele não podia ser campeão, não podia nem ter vencido corrida, mas não, esse cara aqui era muito, muito rápido. Se ele fosse para a equipe, ele se garante. Então o Rony é muito desse piloto. Ele não era um cara, como a gente falou, com números vistosos, mas ele tinha uma pilotagem vistosa, né? E é só um dado aqui meio triste, né? Ele está falando que a Bárbara, ela logo se tornou viúva, e logo depois ela começou a namorar com o John Watson, até, e elas tiveram um filho, né? O Rony e a Bárbara tiveram uma filha, não lembro o nome dela agora, mas mesmo tendo um relacionamento com o John Watson, a Bárbara se suicidou em 86, 87, mais ou menos, né? Dizem que ela nunca teria superado a morte do Rony, né? E o próprio Emerson já falou, poucas vezes já ouvi ele comentando que quando o Rony morreu, foi nesse momento que ele começou a pensar em abandonar a Fórmula 1, porque foi uma morte muito marcante, né? E a gente falou aqui no Gunnar Nilsson. O Gunnar Nilsson, ele morreu no finalzinho de 78 para 79, e a última imagem pública dele foi justamente no enterro do Rony, já careca, já bem debilitado. Mas a última imagem que se tem do Gunnar Nilsson foi justamente no velório do Rony. Mas o Rony foi um piloto, um personagem muito que atravessou gerações, já vai mais de 45 anos que ele faleceu, mas muita gente ainda fala dele com muita saudade. Eu ia lembrar justamente o episódio da Bárbara, que mostra o quanto o Rony era inesquecível, né? A gente está aqui falando dele. Eu acho que é impossível falar de Fórmula 1 nos anos 70 e não falar de Ronnie Peterson. Mesmo num país como o Brasil, ele está eternizado em tantos Ronnie Petersons que por aí, a gente começou falando disso. Tem muita gente chamada Ronnie Peterson aqui no Brasil, imagino que pelo mundo todo, porque ele é um símbolo de uma época. Ele simbolizou uma época e sintetizou aqueles anos 70. Então é inesquecível, um personagem inesquecível. Tem personagens na Fórmula 1 que a gente não deve julgar pelos números. O Rony é um desses personagens que a gente não se julga pelos números. É o caso do Gilles Villeneuve também. É um personagem que você não julga pelos números e não dá para você reduzir tudo a estatística. E que bom que não dá para reduzir tudo a estatística, né? A gente é mais do que isso. O Rony é um personagem que você tem que sentir. Você tem que sentir, respeitar, sentir, admirar. Uma tragédia completa a perda dele tão cedo, mas por outro lado, como eu disse, é difícil imaginar um Ronnie Peterson envelhecido. É difícil. Ele era diferente, né? Uma época diferente, uma aura diferente, destemor, é difícil imaginar uma pessoa como o Ronnie Peterson envelhecido no CTI. É isso aí. E com essas considerações a gente encerra aqui mais esse vídeo, mais esse capítulo aqui do nosso canal no YouTube, do GP Total. Meu muito obrigado mais uma vez aos queridos amigos João Carlos Viana, Márcio Madeira. Vamos quebrar o protocolo, vamos fazer uma salva de palmas aqui ao Ronnie Peterson. E é isso aí, pessoal. Antes da gente fazer realmente o encerramento, queria fazer um convite a todo mundo que acompanhou essa live, não só de ter chegado até aqui, claro, se você chegou até aqui, você provavelmente gostou do nosso conteúdo, de curtir o canal, dar o seu like e assinar as notificações. É um canal que só está começando suas atividades, a gente vem com muito mais conteúdo pela frente, né? A gente só está crescendo, a gente só está em começo de jornada aqui em nosso canal, youtube.com/gptotal. Queria falar para todo mundo também comentar com os amigos, né, que são do universo do esporte a motor, espalhar o nosso nome pelas redes sociais também, dizendo que a gente tem o nosso canal. E quebrando também um pouquinho o protocolo do meu encerramento, queria convidar para todos que não acompanharam e nunca estudaram ou querem saber mais sobre o Rony, existe um material muito rico em YouTube, em outros players, para você
poder ver o quanto ele botava o carro de lado, o quanto ele fazia essa questão de ser essa pilotagem exuberante, visceral, empolgante, que realmente fez com que o brasileiro que estava aprendendo a gostar da Fórmula 1 ali e aprendendo a torcer pelo Emerson, visse no Rony um rival de muito respeito, uma pilotagem que todo mundo gostava, e uma personalidade que todo mundo gostava. Eu trouxe aqui, não mostrei até agora, mas na década de 70 existia um grupo muito forte no Brasil chamado Editora Abril, né? E ela muitas vezes fazia publicações maravilhosas, e ela fez assim que começou a febre da Fórmula 1, ela fez uma série com 2 volumes em ordem alfabética, que eram aqui, eu vou até pedir, João, se você puder dar um destaque só para mim aqui, que era uma série da Abril Cultural chamada Grandes Pilotos de Todos os Tempos. E o primeiro volume, a capa era com o Jack Stewart, por dentro aqui uma publicação amplamente fotografada, ilustrada, enfim, cheio de textos e fotos. Aqui a gente está vendo aqui os pilotos, todos em sobrenome com ordem alfabética. O primeiro volume era com o Jack Stewart, que era o campeão da época, era o grande rival do Emerson. E o segundo volume, quem que era? Ronnie Peterson. Para não colocar um brasileiro na publicação, a Abril Cultural optou por colocar o campeão vigente e aquele que era visto como um futuro campeão, ele, né, que acabou sem um título mundial na Fórmula 1, mas que merecidamente usou o número 1, pelo menos uma temporada, aquela temporada de 74, ele correu com o número 1. Então, para mim, é como se ele tivesse simbolicamente também sido campeão. Fica, então, o meu convite. Pessoal, acompanhem aqui nossos vídeos e acompanhem o que foi o Rony. Vejam vídeos, vejam quanto ele entrava de lado, vejam quanto a pilotagem desse cara era realmente exuberante. E a gente está falando de um personagem que foi embora há tanto tempo, mas que ainda tem esse peso todo para trazer, e que, veja só, rendeu aí mais um vídeo para a gente já está com 1 hora e 17 minutos aqui, falando de um personagem só, para você ver o quanto ele tem para trazer nessa riquíssima história do automobilismo. É isso aí, gente. Esse é o GP Total. Grande abraço e até a próxima.